E se eu te dissesse que existe uma chave invisível que pode libertar você de qualquer prisão mental em menos de uma semana? Uma técnica tão simples que uma criança poderia aprender, mas tão poderosa que pode transformar completamente sua vida financeira, seus relacionamentos e sua paz interior? Essa é exatamente a história real que você vai ouvir hoje. Mas antes de começarmos essa jornada de transformação juntos, me conta aí nos comentários, de que cidade você está me assistindo? E se essa introdução despertou sua curiosidade, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história que pode mudar sua vida. Roberto acordou mais uma vez com o mesmo aperto no peito. Aos 38 anos, ele carregava um fardo invisível que parecia crescer a cada manhã. As memórias do passado eram como correntes pesadas que o impediam de avançar. O negócio que faliu há 2 anos ainda ecoava em sua mente, cada decisão errada, cada oportunidade perdida, cada e si que o atormentava nas madrugadas silenciosas. A culpa pelo fracasso financeiro que afetou sua família era um peso constante em seus ombros. Ele se levantou devagar, observando pela janela o movimento da cidade que despertava. Pessoas caminhavam apressadas para o trabalho, cheias de propósito e energia, algo que Roberto sentia ter perdido há muito tempo. Seu reflexo no vidro mostrava um homem cansado, com olheiras profundas e um olhar que perdeu o brilho. O cabelo grisalho prematuro denunciava o estresse dos últimos anos, e as rugas ao redor dos olhos contavam a história de noites mal dormidas e preocupações constantes. No banheiro, enquanto se barbeava com movimentos mecânicos, Roberto reviveu mais uma vez a sequência de eventos que o levaram à falência. A decisão de expandir o negócio muito rapidamente, os empréstimos arriscados que pareciam tão seguros na época, a confiança depositada em parceiros que o abandonaram quando as coisas ficaram difíceis. Cada manhã era igual: acordar, lembrar do fracasso, carregar a culpa como uma pedra no estômago que nunca se dissolvia. Sua esposa Clara já havia saído para o trabalho no banco, onde agora sustentava sozinha a família. Ela deixará apenas um bilhete carinhoso na geladeira: tenha um bom dia, amor. Lembre-se, hoje é um novo dia. Te amo. Mas Roberto não conseguia ver esperança nessas palavras. Para ele, cada novo dia era apenas mais uma oportunidade de falhar novamente, mais um lembrete de suas limitações e dos erros que custaram tão caro. No café da manhã solitário, ele folheava distraidamente o jornal, mas as palavras se misturavam com as lembranças dolorosas. A conta do banco que zerara em questão de semanas, o desespero nos olhos dos 15 funcionários quando teve que demitir todos de uma só vez, a vergonha de ter que vender a casa dos sonhos que construíra com tanto carinho para Clara. Tudo parecia conspirar para mantê-lo preso naquela espiral descendente que o consumia dia após dia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Marcos, um antigo cliente, oferecendo uma pequena oportunidade de trabalho como consultor freelancer. Roberto, sei que você está passando por uma fase difícil, mas preciso de alguém com sua experiência para um projeto pequeno. Que tal conversarmos? Roberto hesitou, sentindo o coração acelerar. A voz do medo sussurrava em seus ouvidos: e se você falhar novamente? E se não conseguir entregar o que prometeu? E se ele descobrir que você não é mais o mesmo? Ele agradeceu educadamente e disse que pensaria no assunto, mas ambos sabiam que era uma negativa disfarçada. Ao sair de casa para mais um dia de busca por emprego, Roberto carregava nos ombros não apenas suas próprias expectativas frustradas, mas também o peso de ter decepcionado as pessoas que mais amava. O passado havia se tornado sua prisão particular, uma cela sem grades visíveis, mas com paredes mais sólidas que o concreto. Ele ainda não sabia que a chave para a liberdade estava em suas próprias mãos, esperando apenas que ele tivesse coragem de usá-la. O dia estava apenas começando, mas Roberto já se sentia exausto pelo peso de carregar ontem para dentro de hoje. Bloco 2. O encontro com Assá. Naquele dia, procurando fugir da rotina depressiva de enviar currículos e receber negativas educadas, Roberto decidiu caminhar pelo centro da cidade. Suas pernas o levaram sem direção específica, enquanto sua mente continuava reproduzindo o filme dos erros passados. A multidão ao seu redor parecia viver em um mundo diferente, onde as pessoas tinham objetivos claros e esperança no futuro. Cansado e faminto, ele parou em um pequeno restaurante que nunca havia notado antes. Cantinho da Paz, dizia a placa singela na entrada. O lugar era simples, mas tinha um charme acolhedor que o fez se sentir um pouco mais leve. As mesas de madeira desgastada pelo tempo,
As plantas penduradas nas janelas e o aroma de comida caseira criavam uma atmosfera que contrastava com a frieza dos escritórios corporativos que ele visitará toda semana. Na mesa ao lado, um senhor de cabelos completamente brancos, aparentando uns 70 anos, lia um livro enquanto saboreava tranquilamente sua refeição. Havia algo em sua postura, uma serenidade profunda que chamou a atenção de Roberto. O homem não parecia ter pressa, não consultava o celular a cada 5 minutos, não demonstrava a ansiedade típica dos tempos modernos. Quando seus olhos se encontraram brevemente, o senhor sorriu com uma gentileza genuína. Desculpe a intromissão, disse o homem, fechando o livro com cuidado, mas não pude deixar de notar que você parece estar carregando o mundo nos ombros. Posso me apresentar? Meu nome é Antônio, mas todos me chamam de seu Antônio. Sua voz era calma e acolhedora, sem julgamento ou curiosidade invasiva. Roberto hesitou por um momento. Não estava acostumado a conversar com estranhos, especialmente sobre assuntos pessoais. Mas havia algo no olhar do senhor que o tranquilizava. Roberto respondeu, estendendo a mão. E você está certo, tenho sentido que estou carregando mais do que deveria. Sabe, Roberto, completei 72 anos na semana passada, disse seu Antônio, convidando-o para dividir a mesa. E se tem uma coisa que aprendi nessa longa jornada é que a maioria de nós passa mais tempo vivendo no passado ou no futuro do que no presente. Você permite que eu compartilhe uma história? Roberto acenou positivamente, intrigado. Havia algo magnético na presença daquele homem, uma sabedoria que parecia brotar naturalmente de suas palavras. Eu era dono de uma pequena oficina mecânica, começou seu Antônio. Trabalhei nela por mais de 30 anos. Construindo uma reputação sólida no bairro. Então, aos 50 anos, cometi uma série de erros que me levaram à falência. Perdi tudo, a oficina, a casa, até mesmo alguns amigos que não souberam lidar com minha mudança de situação. Roberto se endireitou na cadeira, surpreso com a similaridade das experiências. Como conseguiu superar isso? Ah, essa é uma boa pergunta, sorriu seu Antônio. No início, eu fazia exatamente o que imagino que você está fazendo agora. Passava os dias remoendo os erros, pensando no que poderia ter feito diferente, sentindo vergonha e culpa. Era como se eu fosse um prisioneiro de mim mesmo, amarrado por correntes invisíveis ao que já havia acontecido. O garçom trouxe o pedido de Roberto, mas ele mal tocou na comida, completamente absorto na conversa. Então, um dia, aconteceu algo que mudou minha perspectiva para sempre, continuou seu Antônio, seus olhos brilhando com a lembrança. Estava eu sentado no banco da praça, mais uma vez perdido em pensamentos sobre o passado, quando uma criança de uns 5 anos se aproximou. Ela havia tropeçado e ralado o joelho, estava chorando. Automaticamente, eu a ajudei, limpei o ferimento e a consolei. Quando ela parou de chorar e saiu correndo para brincar novamente, percebi algo extraordinário. Durante aqueles minutos ajudando a menina, eu não pensei uma única vez no meu fracasso. Eu estava completamente presente naquele momento. Roberto permaneceu em silêncio, processando as palavras. Sabe, Roberto, continuou seu Antônio, tomando um gole de café, naquele momento com a criança, compreendi algo fundamental. O passado existe apenas em nossa mente, e o futuro é uma projeção de nossos medos e esperanças. Mas a vida real, a única vida que realmente podemos viver e transformar, acontece exclusivamente no presente. Roberto franziu a testa, ainda cético. Mas como posso simplesmente ignorar o que aconteceu? Meus erros afetaram pessoas reais, destruíram sonhos concretos. Não é só uma questão mental. Você tem razão, concordou seu Antônio. Não estou sugerindo que você ignore as consequências de suas ações ou que finja que o passado não existiu. O que estou propondo é muito diferente. Que você aprenda a distinguir entre responsabilidade e autopunição, entre aprender com os erros e se tornar prisioneiro deles. O velho homem pausou para observar o movimento da rua através da janela. Veja aqueles carros passando, disse, apontando discretamente. Cada um deles tem um retrovisor, não é? Mas repare como o retrovisor é muito menor que o para-brisa. Por quê? Porque é muito mais importante ver para onde você está indo do que ficar olhando constantemente para trás. A analogia fez Roberto sorrir pela primeira vez em semanas. Era simples, mas profundamente verdadeira. Quando eu finalmente entendi isso, prosseguiu seu Antônio, comecei a praticar o que chamo de atenção plena ao momento.
Cada vez que minha mente começava a me arrastar de volta para os erros do passado ou para as preocupações sobre o futuro, eu me forçava a retornar ao presente. No início era difícil, como treinar um músculo que não usamos há muito tempo. Como exatamente você fazia isso? Perguntou Roberto, genuinamente interessado. Começava com coisas simples. Quando estava tomando banho, em vez de deixar a mente vagar pelos problemas, eu focava na sensação da água quente na pele, no aroma do sabonete, na textura da toalha. Quando caminhava, prestava atenção na sensação dos pés tocando o chão, nos sons ao redor, nas cores e formas que via. Parece bobo, mas é revolucionário. Roberto começou a entender. Você estava treinando sua mente para estar onde seu corpo estava. Exatamente, exclamou seu Antônio. Durante anos, meu corpo estava presente, mas minha mente estava presa no passado. Eu estava desperdiçando todos os presentes que a vida me oferecia porque estava obcecado com presentes que já havia perdido. O Senhor se inclinou para a frente, baixando a voz como quem compartilha um segredo valioso. Posso te contar algo que descobri? Quando começamos a viver verdadeiramente no presente, nossa percepção de tempo muda completamente. Os dias param de se arrastar, porque paramos de carregar o peso de todos os dias anteriores. Cada momento se torna uma nova oportunidade, uma folha em branco. Mas e as responsabilidades práticas? Questionou Roberto. Tenho contas para pagar, uma esposa que depende de mim, decisões importantes para tomar sobre o futuro. Ah, meu jovem, sorriu seu Antônio, é exatamente no presente que tomamos as melhores decisões sobre o futuro e lidamos mais eficazmente com as consequências do passado. Quando nossa mente está clara, não nublada pela culpa ou pelo medo, enxergamos oportunidades que antes eram invisíveis. Roberto permaneceu pensativo por alguns minutos, absorvendo aquelas palavras. Você disse que reconstruiu sua vida depois dos 50. Como foi? Bem, depois que aprendi a viver no presente, comecei a notar pequenas oportunidades que antes eu ignorava. Uma vizinha idosa precisava de ajuda com pequenos reparos. Eu ofereci meus serviços gratuitamente, simplesmente porque estava presente para ver a necessidade dela. Ela ficou tão satisfeita que me recomendou para outras pessoas. Lentamente, construí uma nova clientela como Andima. Os olhos de Roberto brilharam com um lampejo de esperança. E funcionou. Funcionou porque eu estava totalmente presente em cada trabalho que fazia. Não estava pensando nos erros passados nem me preocupando excessivamente com o futuro. Focava inteiramente na tarefa em mãos, fazendo o melhor trabalho possível. Os clientes percebiam essa diferença na qualidade e dedicação. Seu Antônio olhou para o relógio na parede. Preciso ir, Roberto, mas gostaria de te propor um experimento. Por uma semana, toda vez que você perceber sua mente vagando para o passado ou se preocupando com o futuro, traga sua atenção de volta para o presente. Comece pequeno. Concentre-se na sua respiração, no que está vendo, ouvindo, sentindo naquele exato momento. Você aceita o desafio? Roberto saiu do restaurante com a cabeça fervilhando de ideias novas. As palavras de seu Antônio ecoavam em sua mente como uma melodia esperançosa que ele não ouvia há muito tempo. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentia uma fagulha de algo que havia esquecido como se chamava: possibilidade. No caminho para casa, decidiu colocar em prática imediatamente o que aprenderá. Em vez de caminhar no piloto automático, absorto em preocupações, ele começou a prestar atenção aos detalhes ao seu redor. O barulho dos carros não era apenas ruído, era uma sinfonia urbana com ritmos variados. As árvores na calçada não eram apenas decoração, cada folha dançava de forma única ao vento. O aroma da padaria não era apenas um cheiro, era um convite quente e acolhedor. Inicialmente, sua mente resistiu a essa nova abordagem. Como um cavalo selvagem recém-domado, ela insistia em retornar aos padrões habituais de ruminação e autopiedade. Isso é perda de tempo, sussurrava a voz familiar da autocrítica. Você deveria estar preocupado com questões sérias, não prestando atenção em folhas de árvore. Mas Roberto, lembrando-se do conselho de seu Antônio, gentilmente redirecionava sua atenção de volta ao presente. Ao chegar em casa, encontrou Clara preparando o jantar. Normalmente, esse momento desencadeava uma cascata de culpa, ela trabalhando duro enquanto ele se sentia um fardo inútil. Mas desta vez, ele tentou uma abordagem diferente. Em vez de se afundar nos sentimentos de inadequação,
Focou inteiramente na presença de sua esposa. Observou seus movimentos graciosos na cozinha, o cuidado com que temperava a comida, o amor implícito em cada gesto. Como foi seu dia? Perguntou Clara, como sempre fazia, mas desta vez Roberto realmente ouviu a pergunta, percebeu a preocupação genuína em sua voz. Diferente, respondeu ele, surpreendendo-se com a honestidade. Conheci um senhor hoje que me fez pensar sobre algumas coisas. E então, pela primeira vez em meses, Roberto compartilhou detalhes reais de seu dia, não apenas as frustrações habituais. Clara parou de mexer o molho e se virou para ele, surpresa com a mudança no tom de voz do marido. Conte-me mais sobre esse senhor, pediu, genuinamente interessada. Roberto descreveu o encontro com seu Antônio, as analogias do retrovisor e do para-brisa, a proposta do experimento de uma semana. Clara o ouviu atentamente, e ele percebeu algo que havia perdido nos últimos 2 anos, a conexão real entre eles. Quando estava preso no passado, ele não estava verdadeiramente presente nem para si mesmo nem para ela. Sabe, disse Clara, apoiando-se no balcão, eu senti sua ausência mesmo quando você estava aqui. Era como se você estivesse em outro lugar o tempo todo. A observação de Clara foi como um soco gentil no estômago de Roberto. Ele percebeu que não havia sido apenas um prisioneiro do passado, havia também mantido sua esposa em cativeiro emocional, forçando-a a viver com o fantasma do homem que ele costumava ser. Eu sinto muito, disse ele, mas desta vez não era culpa familiar que o consumia. Era um reconhecimento presente e consciente do impacto de suas ações. Quero tentar algo diferente. Naquela noite, durante o jantar, Roberto praticou estar presente. Focou no sabor da comida, na textura, na temperatura. Ouviu realmente as histórias que Clara contava sobre seu dia no banco. Participou de conversas genuínas em vez de apenas aguardar sua vez de reclamar ou se lamentar. Quando foram se deitar, Clara comentou, não sei o que aquele senhor te disse hoje, mas você parece mais, aqui, mais presente. Roberto sorriu no escuro. O experimento havia começado há apenas algumas horas, mas ele já podia sentir uma diferença sutil. Era como se um peso minúsculo tivesse sido retirado de seus ombros. Durante a madrugada, como era comum, ele acordou com a mente agitada. Normalmente, este seria o momento em que os demônios do passado viriam visitá-lo com toda a força, trazendo o filme completo de seus fracassos. Mas desta vez, Roberto lembrou-se do exercício. Em vez de resistir aos pensamentos ou se deixar arrastar por eles, ele focou na respiração. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. O colchão sob seu corpo. O som suave da respiração de Clara ao lado. A temperatura do quarto. O tecido do lençol contra sua pele. Gradualmente, a tempestade mental se acalmou. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque ele havia aprendido que não precisava ser arrastado por cada onda de pensamento que surgia. Ele podia escolher onde ancorar sua atenção. Pela primeira vez em 2 anos, Roberto voltou a dormir tranquilamente antes das 3 da manhã. A primeira semana do experimento trouxe mudanças sutis, mas significativas. Roberto começou a perceber que sua percepção da realidade estava se transformando de forma gradual. Era como se alguém estivesse lentamente ajustando o foco de uma lente que havia permanecido embaçada por muito tempo. No terceiro dia, enquanto caminhava pelo bairro praticando a atenção plena, ele notou uma placa pequena na janela de um escritório de contabilidade. Precisa-se de consultor para projetos específicos. Em outras circunstâncias, Roberto teria passado direto, absorto em seus pensamentos negativos. Mas estando presente, ele viu a oportunidade. Seu primeiro impulso foi o habitual. Eles não vão me querer. Vão descobrir que sou um fracassado. Mas então ele lembrou das palavras de seu Antônio sobre distinguir responsabilidade de autopunição. Tomou uma respiração profunda, focou no momento presente e entrou no escritório. A recepcionista era uma senhora simpática que o atendeu prontamente. O senhor Henrique, nosso sócio principal, está em reunião, mas posso anotar seus dados e ele entrará em contato, disse ela. Roberto preencheu uma ficha simples e saiu, mas desta vez sem a sensação familiar de derrota antecipada. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Henrique, do escritório de contabilidade. Roberto, vi seu currículo. Tenho um cliente que precisa de consultoria para reestruturação de negócio. É um projeto pontual, mas bem remunerado. Podemos conversar hoje à tarde?
Roberto sentiu o coração acelerar, mas desta vez não foi apenas ansiedade. Havia uma mistura de nervosismo e empolgação que ele não experimentava há muito tempo. Claro, que hora seria conveniente? A reunião estava marcada para as 4 da tarde. Roberto passou a manhã oscilando entre momentos de ansiedade sobre o passado, e se ele descobrir sobre minha falência, e preocupações sobre o futuro, e se eu não conseguir fazer um bom trabalho. Mas sempre que percebia esses padrões mentais, aplicava a técnica aprendida, voltar ao presente. Decidiu usar o tempo para se preparar adequadamente. Pesquisou sobre o escritório, revisou conceitos de reestruturação empresarial e, mais importante, praticou estar presente durante toda a preparação. Em vez de estudar com ansiedade, ele estudou com foco e curiosidade genuína. Na hora da reunião, Roberto estava nervoso, mas de uma forma diferente. Era o nervosismo saudável de quem está prestes a enfrentar um desafio novo, não o medo paralisante de quem carrega o peso de fracassos passados. Henrique era um homem na casa dos 50, direto mas simpático. Explicou a situação. Um cliente dele, dono de uma pequena empresa familiar, estava passando por dificuldades financeiras e precisava de ajuda para reorganizar as operações. A empresa não está falida, esclareceu Henrique, mas o dono sabe que precisa fazer mudanças antes que seja tarde demais. Ele precisa de alguém com experiência prática, não apenas teórica. Roberto respirou fundo. Este era o momento da verdade. Podia mentir por omissão, esconder sua experiência de fracasso, ou podia ser honesto sobre seu passado, focando em como essa experiência poderia ser valiosa. Henrique, disse ele, surpreendendo-se com a própria coragem, preciso ser transparente com você. Há 2 anos, minha própria empresa faliu. Sei exatamente pelo que seu cliente está passando, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional. Se você acredita que essa experiência pode ser mais um ativo do que um passivo, eu gostaria muito de ajudar. Henrique o estudou por um momento, depois sorriu. Roberto, na verdade, essa experiência é exatamente o que estou procurando. Preciso de alguém que entenda na prática os sinais de alerta, que saiba quais erros evitar. Teóricos nós temos muitos por aí. A conversa fluiu naturalmente a partir dali. Roberto percebeu que, ao se manter presente durante a reunião, ele estava muito mais conectado com as necessidades reais do cliente potencial. Não estava preocupado em impressionar ou em esconder suas vulnerabilidades. Estava genuinamente interessado em como poderia ajudar. Quando você pode começar? Perguntou Henrique ao final da reunião. Amanhã, se necessário, respondeu Roberto. Ao sair do escritório, ele se deu conta de algo extraordinário. Durante toda a reunião, não havia pensado nenhuma vez em seus fracassos passados. Estava completamente presente, focado na oportunidade real que se apresentava diante dele. No caminho para casa, Roberto parou no mesmo banco da praça onde seu Antônio havia tido sua epifania com a criança. Sentou-se ali, observando o movimento das pessoas, sentindo a brisa da tarde, ouvindo os sons da cidade. Pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia uma ameaça, mas uma possibilidade aberta. O projeto de consultoria começou na semana seguinte, e Roberto descobriu algo surpreendente. Quando estava totalmente presente no trabalho, sua competência natural voltava à tona. Não era que suas habilidades profissionais tivessem desaparecido durante o período de depressão, elas apenas estavam obscurecidas pela névoa da autopiedade e do medo. A empresa cliente era uma pequena gráfica familiar dirigida por seu José, um homem de 60 anos que havia construído o negócio do zero, mas que agora enfrentava concorrência digital e a gestão deficiente de fluxo de caixa. Roberto se identificou imediatamente com a situação. Doutor Roberto, disse seu José no primeiro dia, não sei mais o que fazer. Trabalho nesta empresa há 40 anos, mas parece que tudo que eu sabia não serve mais. Posso entender perfeitamente esse sentimento, respondeu Roberto, e pela primeira vez em 2 anos, ele não estava sendo educado, estava sendo genuinamente empático. Mas vamos olhar para onde estamos agora e ver que passos podemos dar a partir daqui. Durante as primeiras semanas, Roberto aplicou sua nova filosofia de vida ao trabalho. Em vez de se sobrecarregar pensando em todas as coisas que poderiam dar errado, baseado em sua experiência passada de fracasso, ele focava inteiramente na tarefa específica que estava executando em cada momento. Quando analisava o fluxo de caixa, sua atenção estava 100% nos números na tela. Quando conversava com funcionários para entender os processos, escutava realmente o que eles diziam,
não apenas aguardava sua vez de dar sugestões. Quando elaborava relatórios, escrevia com clareza e precisão, focado em comunicar efetivamente, não em impressionar. A mudança de abordagem trouxe resultados surpreendentes. Seu José começou a comentar: Doutor, o senhor tem uma forma diferente de trabalhar. Parece que realmente entende nossa situação. O que seu José não sabia era que Roberto não estava tentando entender. Ele simplesmente estava presente para ver e ouvir o que realmente estava acontecendo. Sem as distrações dos fantasmas do passado e das preocupações futuras, sua percepção havia se tornado muito mais aguçada. 3 semanas depois do início do projeto, Roberto apresentou suas recomendações. Não eram soluções miraculosas ou estratégias complexas. Eram ações práticas e implementáveis, baseadas na realidade específica da empresa naquele momento. Reorganização do fluxo de processos, renegociação de prazos com fornecedores, diversificação gradual de serviços. É simples, mas faz sentido, disse seu José. Por que não pensei nisso antes? Às vezes, respondeu Roberto, estamos tão preocupados com o que deu errado no passado ou com o que pode dar errado no futuro que perdemos de vista o que pode dar certo agora. Suas próprias palavras o surpreenderam. Há 2 meses, ele jamais teria conseguido articular essa sabedoria, porque não a estava vivendo. Durante este período, a vida doméstica também se transformou. Clara comentava frequentemente sobre como Roberto parecia ter voltado, não ao que era antes da falência, mas a uma versão ainda melhor de si mesmo. Ele estava mais presente nas conversas, mais atento às necessidades dela, mais capaz de desfrutar momentos simples juntos. Uma noite, enquanto jantavam, Clara disse: Sabe, Roberto, durante muito tempo senti que estava casada com uma sombra. Você estava fisicamente aqui, mas emocionalmente perdido em algum lugar do passado. Agora sinto que tenho meu marido de volta. Na verdade, respondeu ele, acho que você tem uma versão melhorada. O homem que você conheceu antes nunca havia aprendido realmente a estar presente. Ele estava sempre correndo atrás do próximo objetivo, do próximo sucesso. Ironicamente, foi preciso falhar completamente para aprender a viver de verdade. Roberto percebeu que estava articulando uma verdade profunda que só havia compreendido através da experiência. O fracasso, que durante tanto tempo considerou sua maldição, havia sido na verdade o catalisador para uma transformação que talvez nunca tivesse acontecido de outra forma. No final do primeiro mês de projeto, Henrique ligou com uma nova proposta. Roberto, tenho outros 2 clientes interessados em seus serviços. Sua abordagem está impressionando o mercado. Que tal formalizarmos uma parceria? Pela primeira vez desde a falência, Roberto vislumbrou não apenas a possibilidade de reconstrução, mas de construção de algo novo e melhor. E o mais importante, ele sabia que, qualquer que fosse o resultado futuro, tinha as ferramentas necessárias para permanecer centrado no presente, onde a vida realmente acontece. 2 meses depois do primeiro encontro, Roberto voltou ao Cantinho da Paz esperando encontrar seu Antônio novamente. Havia tanto para compartilhar, tantas descobertas e transformações para relatar aquele homem que havia plantado a primeira semente de sua mudança. Para sua alegria, o Senhor estava lá, na mesma mesa, lendo outro livro. Quando seus olhos se encontraram, seu Antônio sorriu com o mesmo acolhimento genuíno da primeira vez. Roberto! Exclamou, fechando o livro. Como vai nosso experimento? Pelo seu semblante, imagino que tenha descobertas interessantes para compartilhar. Roberto se sentou, notando como se sentia diferente naquele mesmo local onde, 2 meses antes, era um homem desesperado e perdido. Seu Antônio, não sei como agradecer. Sua simples sugestão de viver no presente mudou completamente minha vida. Conte-me, disse o senhor, com a paciência característica de quem realmente sabe escutar. Roberto narrou os acontecimentos dos últimos 2 meses, o projeto de consultoria, a melhoria no relacionamento com Clara, as novas oportunidades que haviam surgido, mas principalmente a transformação interna que havia experimentado. O mais incrível, disse Roberto, é que meus problemas objetivos continuam os mesmos. Ainda tenho dívidas para pagar, ainda estou reconstruindo minha carreira, ainda enfrento desafios financeiros. Mas minha relação com esses problemas mudou completamente. Eles deixaram de ser monstros aterrorizantes do passado que me paralisavam e se tornaram simplesmente desafios do presente que posso enfrentar um de cada vez. Seu Antônio assentiu com um sorriso conhecedor.
Essa é uma das descobertas mais profundas que alguém pode fazer, Roberto. Os problemas não desaparecem quando começamos a viver no presente, mas nossa capacidade de lidar com eles se multiplica exponencialmente. Exato. E tem mais, continuou Roberto, animado. Percebi que durante os 2 anos em que vivi preso no passado, não estava apenas desperdiçando o presente, estava também criando um futuro sombrio. Minhas preocupações constantes, minha falta de ação, minha energia negativa estavam literalmente construindo mais problemas para o futuro. Ah, você descobriu o segredo do tempo, disse seu Antônio, seus olhos brilhando. O presente não é apenas o momento em que vivemos, é também o único momento em que podemos influenciar o futuro e fazer as pazes com o passado. Roberto refletiu por um momento. Sabe, seu Antônio, tem algo que ainda me intriga. Durante todos esses anos de terapia e autoajuda, ninguém nunca me explicou algo tão simples quanto isso. Por que será que fazemos tanta complicação em torno da felicidade e do sucesso? O Senhor riu suavemente. Porque nossa mente adora complicar as coisas. Ela nos convence de que a felicidade está sempre em outro lugar, no passado que perdemos ou no futuro que ainda não chegou. A ideia de que podemos ser felizes e produtivos exatamente onde estamos, com o que temos agora, parece simples demais para ser verdade. E é verdade mesmo? Perguntou Roberto. Quer dizer, é possível ser genuinamente feliz no presente mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Neste exato momento, sentado aqui comigo, conversando sobre sua transformação, você está sofrendo? Roberto parou para analisar. Não, na verdade estou me sentindo muito bem. E seus problemas financeiros desapareceram neste momento? Não, continuam lá. Então você acabou de provar para si mesmo que é possível estar bem, estar em paz, mesmo quando as circunstâncias externas não são perfeitas. A diferença está em onde você escolhe colocar sua atenção. Roberto se deu conta de que estava vivenciando exatamente o que seu Antônio descrevia. Naquele momento, no presente, ele estava genuinamente contente, conectado, cheio de esperança. Não porque seus problemas tivessem sido resolvidos, mas porque não estava permitindo que eles colonizassem sua experiência presente. Isso me lembra, disse seu Antônio, de uma frase que li uma vez: a depressão é viver no passado, a ansiedade é viver no futuro, a paz é viver no presente. Você experimentou os 3 estados, não é? Perfeitamente, confirmou Roberto. Nos últimos 2 anos vivi principalmente no primeiro e no segundo. Só recentemente descobri o terceiro. E qual a diferença prática na sua capacidade de tomar decisões e agir? Roberto pensou por um momento. Quando estava deprimido, focado no passado, eu simplesmente não conseguia agir. Ficava paralisado. Quando estava ansioso sobre o futuro, minhas ações eram desesperadas e mal pensadas. Agora, no presente, minhas ações são claras, focadas e efetivas. Exatamente. No presente, temos acesso à nossa inteligência plena, nossa criatividade natural, nossa capacidade de conexão genuína com outras pessoas. É por isso que os resultados começaram a aparecer tão rapidamente na sua vida. Roberto assentiu, lembrando-se de como suas reuniões de trabalho haviam se tornado mais produtivas, como suas conversas com Clara haviam se aprofundado, como até mesmo tarefas simples do dia a dia eram executadas com mais eficiência e prazer. Seu Antônio, posso fazer uma confissão? Às vezes ainda sinto medo de que tudo isso seja temporário, de que eu possa voltar aos padrões antigos. O senhor sorriu compreensivamente. Isso é perfeitamente normal, Roberto. A mente tem décadas de condicionamento para viver no passado ou no futuro. É como um sulco profundo na terra, a água tende a escorrer sempre pelo mesmo caminho. Mas cada vez que você conscientemente direciona sua atenção para o presente, está criando um novo sulco, mais saudável. Como posso fortalecer esse novo caminho? Continue praticando, mas agora com uma diferença. Não pratique por medo de voltar ao sofrimento, pratique pelo prazer de viver plenamente. Quando a motivação muda do medo para o amor, a prática se torna sustentável e natural. Roberto sentiu uma onda de gratidão profunda. Seu Antônio, como posso retribuir o que você fez por mim? Você já está retribuindo, Roberto. Cada vez que você escolhe viver no presente, cada vez que você aplica essa sabedoria em seu trabalho, em seu casamento, em sua vida,
você está passando adiante a transformação. E chegará o dia em que você encontrará alguém que precisa ouvir exatamente o que você aprendeu. Naquele momento, Roberto compreendeu que sua jornada havia se completado um ciclo. Ele havia passado de prisioneiro para libertador, não apenas de si mesmo, mas potencialmente de outros que ainda estavam presos nas mesmas correntes invisíveis que um dia o mantiveram cativo. 6 meses depois daquele segundo encontro no Cantinho da Paz, Roberto estava em seu novo escritório, pequeno, mas próprio. A parceria com Henrique havia evoluído para uma consultoria independente, e ele agora atendia pequenas e médias empresas que enfrentavam dificuldades similares às que ele próprio havia experimentado. O mais interessante era que Roberto descobrira uma vocação inesperada, não apenas ajudar empresas tecnicamente, mas também apoiar empresários que, como ele, haviam se perdido no labirinto do passado e do futuro. Sua experiência pessoal de transformação havia se tornado seu maior diferencial profissional. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto organizava os relatórios da semana, Roberto refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Não apenas externamente, embora as melhorias financeiras e profissionais fossem evidentes, mas principalmente internamente. Ele havia aprendido a viver. Clara entrou no escritório trazendo café, um ritual que haviam desenvolvido nas sextas-feiras. Como está se sentindo? Perguntou ela, como sempre fazia. Presente, respondeu Roberto, sorrindo. Era sua resposta padrão agora, mas nunca deixava de ser verdadeira. E você? Feliz por ter meu marido de volta, mas também orgulhosa do homem novo que você se tornou, disse ela, beijando seu rosto. O telefone tocou. Era uma ligação inesperada. Marcos, seu antigo sócio da empresa que falira. Roberto não falava com ele há quase 2 anos. Roberto, sei que nosso último encontro não foi dos melhores, disse Marcos, visivelmente constrangido. Mas preciso de ajuda. Estou passando pela mesma situação que nós passamos, só que agora sozinho. Ouvi dizer que você está trabalhando com consultoria e, bem, você é a única pessoa que realmente entende pelo que estou passando. O primeiro impulso de Roberto foi sentir uma pontada de ressentimento. Marcos havia sido um dos que o abandonaram quando as coisas ficaram difíceis. Mas então ele respirou profundamente e trouxe sua atenção para o presente. Naquele momento, tinha diante de si não um fantasma do passado, mas um ser humano em dificuldades. Marcos, posso te receber na segunda-feira às 2 da tarde, disse Roberto. E não se preocupe com o passado. Vamos focar no que podemos fazer a partir de agora. Após desligar, Roberto sorriu. Havia acabado de vivenciar na prática a maior lição que aprenderá. O perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre não permitir que ele sequestre o presente. Na segunda-feira, Marcos chegou ao escritório visivelmente abatido, carregando o mesmo peso que Roberto conhecia tão bem. Durante a conversa, Roberto se viu repetindo quase exatamente as palavras que seu Antônio havia lhe dito meses antes. Marcos, você está vivendo no passado ou no presente? Perguntou Roberto, depois de ouvir o relato dos problemas. Como assim? Questionou Marcos, confuso. Roberto então contou sua própria história, a falência, a depressão, o encontro transformador com seu Antônio, a descoberta do poder de viver no presente. Observou o rosto de Marcos se transformando gradualmente, da incredulidade para a curiosidade, da resistência para a esperança. Você está me dizendo que a solução é parar de pensar no que deu errado? Perguntou Marcos, cético. Não, estou dizendo que a solução é parar de viver no que deu errado. Há uma diferença enorme entre aprender com os erros passados e ser prisioneiro deles. Roberto propôs a Marcos o mesmo experimento que receberá, uma semana focando conscientemente no presente. Para sua surpresa, Marcos aceitou quase imediatamente, talvez porque a dor fosse tão intensa que qualquer alternativa parecia melhor. 3 semanas depois, Marcos voltou ao escritório transformado. Roberto, não sei como agradecer. Pela primeira vez em meses, consegui dormir uma noite inteira sem acordar em pânico. Como você se sente agora? Perguntou Roberto, ecoando a pergunta que seu Antônio havia lhe feito. Presente, respondeu Marcos, sorrindo pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Roberto percebeu que havia completado o ciclo. Ele havia recebido uma sabedoria transformadora e agora a estava passando adiante. Não como um guru ou professor, mas como alguém que havia experimentado na pele tanto o inferno de viver preso no passado quanto o paraíso de viver livre no presente. Naquela tarde, após Marcos sair,
Roberto decidiu fazer uma visita ao Cantinho da Paz. Queria compartilhar com seu Antônio como a semente plantada havia germinado e agora estava produzindo novos frutos. Para sua surpresa, o restaurante estava fechado para reformas. Uma vizinha lhe explicou que seu Antônio havia falecido um mês antes, tranquilamente, durante o sono. Roberto sentiu uma profunda tristeza, mas também uma gratidão imensa. Seu Antônio havia cumprido seu propósito, plantar sementes de transformação em vidas que estavam prontas para florescer. Caminhando de volta para casa, Roberto refletiu sobre o legado que havia recebido. A lição mais preciosa não havia sido apenas aprender a viver no presente, mas compreender que essa sabedoria só se completa quando é compartilhada. Ao chegar em casa, encontrou Clara preparando o jantar, como sempre. Mas desta vez, em vez de simplesmente cumprimentá-la, Roberto a abraçou longamente, respirou o aroma de seus cabelos, sentiu o calor de seu corpo, ouviu o som suave de sua respiração. "O que foi isso?" perguntou Clara, surpresa com a intensidade do abraço. "Só estou praticando estar presente", respondeu Roberto. "E agradecendo por ter você aqui, agora, comigo." Clara sorriu. "Sabe, Roberto, às vezes penso que sua falência foi a melhor coisa que nos aconteceu. Não porque foi fácil, mas porque nos trouxe até aqui, até essa versão de nós mesmos." Roberto concordou silenciosamente. Havia aprendido que a vida não acontece nos grandes momentos de triunfo ou tragédia, mas nos pequenos momentos presentes que, quando vividos plenamente, se tornam extraordinários. Naquela noite, antes de dormir, Roberto fez sua prática habitual. Trouxe toda sua atenção para o momento presente. O conforto da cama, a presença de Clara ao seu lado, o som suave da chuva na janela. Não havia mais fantasmas do passado assombrando seus sonhos nem demônios do futuro roubando sua paz. Havia apenas o presente, e Roberto havia finalmente aprendido que o presente é tudo o que realmente temos, tudo o que realmente somos, e tudo o que realmente precisamos para sermos completos e felizes. A última coisa que pensou antes de adormecer foi uma promessa silenciosa. Continuaria vivendo cada dia como um presente a ser desembrulhado momento a momento, e sempre que possível, ajudaria outros a descobrirem a chave dourada que liberta qualquer um das prisões invisíveis do tempo. Afinal, como seu Antônio havia plantado uma semente em sua vida, Roberto agora era um jardineiro de transformações, cultivando presenças plenas num mundo obcecado com passados mortos e futuros incertos. O segredo de viver o hoje havia se tornado não apenas sua filosofia pessoal, mas seu legado para o mundo.